Neste vídeo, vamos demonstrar a rotina de inventário do estoque. Primeiramente, vamos para o menu Estoque, Inventário e vamos abrir um inventário. Ao incluir um novo, note-se que o sistema cria automaticamente a sequência. Se existissem mais inventários aqui efetuados, o próximo seria a sequência. Se tivessem 3 inventários efetuados, o próximo seria o 4 e assim por diante. Note-se também que existem nessa mesma tela opções de seleção de linhas e sublinhas de fornecedor, de coleção e departamento, caso o usuário ache necessário particionar a contagem dos itens de seu estoque. Se não for escolhido nenhuma opção, o sistema fará a geração do inventário de todos os itens que estão com quantidades maior que 0 no estoque. No estoque, deixar bem claro, são aqueles itens que estão gravados em cada item do estoque. A gente vai chamar essa quantidade de quantidade lógica. Então, no momento da geração do inventário, todos os itens cuja quantidade lógica for superior a 0, será gerado um item para digitação. Após confirmação dos dados, gravar. O sistema emitirá uma mensagem dizendo que o inventário foi realizado com sucesso. Dá OK. Saímos daqui e vamos para a segunda etapa, que é o relatório para contagem. Mas antes de realizar essa operação, nós vamos consultar esse inventário, fazer uma consulta desse inventário que acabou de ser aberto. Então nós vamos aqui pesquisar e vamos mostrar os 3 itens e como eles estão. Repare que o anterior tinha 28, 8 e 10. A coluna contado estão todas zeradas. Por quê? Porque ainda não foi feita digitação desses itens. Então vamos para a etapa. Vale lembrar que esse relatório, essa consulta, ela é extremamente importante no sentido de avaliação e gerenciamento das informações, caso existam divergências durante a contagem em relação à quantidade física, que é o que está no estoque, comparado com a quantidade lógica, que é a que estão cadastradas nos itens de estoque. Voltaremos nessa consulta após digitação dos itens. Então, um próximo passo seria o relatório para a contagem dos itens. Aqui a gente informa o inventário e dá um imprimir. Reparem que o item 7 ele está com quantidade 0, então ele não vai aparecer aqui. Porque, como dito anteriormente, o inventário é gerado somente para aqueles itens que possuem quantidade. Esse relatório é bem simples, tem o código, a descrição do item e um campo para ser digitado as quantidades apuradas na contagem. Após o preenchimento desses relatórios, um próximo passo seria o da digitação dos itens. Nesse momento, a gente informa aqui o número do inventário que acabou de ser aberto. Aqui, nós vamos digitar algumas quantidades de propósito com alguns erros, justamente para demonstrar, após a digitação, o relatório de divergências e que será explicado no próximo passo. Então vamos lá, o código do item 3, eu sei que lá a gente colocou 28, a gente vai colocar 30 aqui, como se tivesse 30 na prateleira. O item 4, eu sei que está como 8 lá, nós vamos colocar 5, certo? E o item 6, na verdade, ele não vai ser digitado. Por quê? Porque ele vai servir também para mostrar a falta
dessa digitação, que seria a opção não contados, que nós vamos mostrar no passo a seguir. Então vamos sair daqui. Um detalhe importante é que, caso haja necessidade de sair dessa tela de digitação por algum motivo, na volta, a hora que for executá-lo novamente, esse grid aqui não retorna. Mas isso não significa que esses dados não foram registrados no sistema. É apenas um processo, uma forma do programa processar. Mas se você for digitando aqui, ele vai preenchendo esse grid e vai acumulando aqui. Mas se caso precisar sair e voltar, ele não vai mostrar os itens já digitados. Mas a geração desses dados, elas são feitas normalmente. A gente, antes de ir para outra opção, outra função, nós vamos vir aqui naquela consulta de inventários que eu acabei de mostrar, para ver como é que ficou agora a situação. Então nós temos aqui uma quantidade anterior 28, digitado 30. Uma quantidade anterior 8, digitado 5. Uma quantidade anterior 10 e nada foi digitado. Ok? Nesse caso, esse item 6 aqui, nós vamos mostrar depois o porquê através do relatório de divergências. Então vamos lá, estoque, inventário, relatório de divergências. O número do inventário é 1. Aqui existem 3 tipos: faltas, sobras e não contados. Faltas é assim: a quantidade no estoque do sistema está 8 e foi contado 5. O item 6 aqui, na verdade, ele não foi digitado nada, mas para o sistema ele entende que está faltando. Se até o fim do inventário esse item não for digitado a quantidade, ele vai entender que esse item não existe. E no momento da atualização, ele vai jogar essa contagem aqui em cima do 10 aqui e vai zerar. Esse item, para todos os efeitos, não existe no estoque. Por algum motivo, isso precisa ser analisado naquele relatório que eu já demonstrei, o porquê que o sistema está indicando 10 e na contagem no estoque não tem nada. Coisas a serem avaliadas, a serem analisadas de acordo com as entradas, de acordo com as saídas, com as vendas. Requer uma análise criteriosa. As sobras. Sobras são aquelas, nesse exemplo, item 3. No estoque tinha 28 e contou na prateleira 30. Está sobrando 2 itens. O critério de avaliação é o mesmo da falta. Tem que ser feita uma análise das entradas, das saídas, das vendas, enfim. Requer análise criteriosa. E o não contado é o caso do item 6 que apareceu no primeiro relatório. Como não tem uma contagem, para os 2 relatórios, tanto de falta como não contados, ele vai aparecer. Se isso não for resolvido até o final do inventário e momentos antes de atualizar, ele vai atualizar a quantidade com 0, assumindo que esse item não existe mais no estoque. Partimos então para a outra opção, outra função. Existe aqui uma contagem de pendências de consignado e oficina. O que significa isso? No nosso exemplo, não temos nenhum caso que esteja pendente de oficina ou de consignado. Mas imagine o seguinte: você tem uma empresa que faz manutenção em equipamento. Para se fazer manutenção em equipamento, no sistema Pegasus, abre-se uma ordem de serviço. Nessa ordem de serviço são alocados itens do estoque e mão de obra, que são os serviços. Esses itens, enquanto a ordem de serviço não é encerrada, a baixa dos itens no estoque não é efetuada e esses itens ficam pendentes. Mesma coisa para aqueles consignados. O que são consignados?
Numa loja de roupa, por exemplo, abre-se um consignado para um determinado cliente que ele decidiu não experimentar as roupas na loja, leva para casa e devolve um dia, 2 dias depois, de acordo com os critérios da loja. Mas enfim, enquanto esses itens não estão na loja, ou melhor dizendo, não estão no estoque, eles estão pendentes. Então imagine o seguinte, uma situação, você tem um item, a pessoa levou num consignado. Na quantidade lógica, esse item está com uma quantidade, mas na quantidade física, ou seja, se apareceu, está com 0. Se aparecer outro cliente para comprar essa mercadoria, a pessoa vai ver que não existe item físico na loja para ser vendido. Enquanto aquela pessoa que levou para experimentar não retornar, para todos os efeitos, esse item não tem quantidade para venda. Essas definições desses consignados e desses itens que estão pendentes na OS, fica a critério de cada usuário definir quando isso será corrigido. Como são situações que não dependem do operador, normalmente faz-se o inventário e depois emite um relatório dos consignados e dos itens que estão pendentes nas ordens de serviço e faz-se um acerto manual através de uma entrada manual ou de uma saída manual. Fica a critério de cada operador usar o melhor processo que acha interessante. Além dessa sequência, nós temos também a importação de dados do coletor. O que significa isso? Através de um coletor de dados, o responsável pelo inventário utiliza-se de um aparelho onde vai sendo bipado todos os itens da loja. Esse coletor vai armazenando essas informações num arquivo que depois é descarregado num diretório do computador. Quando se faz a execução desse processo, informa-se o inventário e o arquivo que o coletor gerou, um arquivo texto normalmente composto de código do item e quantidade. Essa função, ela basicamente substitui essas duas primeiras aqui. Desculpa, a segunda e a terceira, porque se você for fazer uma coleta através dos dados, através de um coletor que faz a bipagem dos códigos, o relatório para a contagem dos itens e a digitação dos itens se tornam desnecessárias, substituindo assim, através do coletor, a digitação manual. Outra função seria a divergência entre inventários. Aqui, como nós temos um inventário só, não tem como mostrar isso, mas basicamente seria o que? Uma consulta que existe divergência entre o inventário que foi feito o ano passado e esse ano. É uma consulta apenas, são informações complementares. O registro de log dos inventários. Aqui nós temos uma situação que mostra toda parte, tudo aquilo que sofreu alguma alteração durante o processo de inventário, ele vai anotando aqui. A abertura, por exemplo, foram feitos esses itens, 3 itens, todos os fornecedores, todas as coleções e departamentos não foram selecionados nenhum. Ao efetuar a atualização, será criado um outro log aqui com as informações que foram utilizadas naquele momento. Prosseguindo, nós temos aqui também a integração com sistemas de terceiro. Basicamente, é o mesmo conceito da importação de dados do coletor. A diferença é que essa coleta das informações, das quantidades de cada item, são feitas por uma empresa de terceiros, uma empresa externa. A empresa que vai fazer o inventário contrata essa equipe externa e ela escolhe lá um dia, um final de semana, quando a loja estiver sem movimento ou fechada, e faz a contagem de todos os itens e também gerando
um arquivo texto que será importado da mesma maneira do coletor, também substituindo a digitação manual dos itens. Todas as conferências, todas as análises e todos os acertos efetuados após contagem, entramos novamente aqui no menu Inventário, Estoque Inventário, voltamos para a abertura e seleção dos itens. Nesse momento nós vamos atualizar. Isso significa que as quantidades contadas no inventário serão sobrepostas nas quantidades lógicas de cada item do sistema, tornando-as iguais a partir dessa data. Atualizar aqui seria o botão F7, ele vai fazer essa pergunta, sim, vamos confirmar. O sistema atualiza. Podemos até voltar aqui no estoque inventário e consultar o log. Vocês verão aqui que vai ter mais uma informação, que é o fechamento, inventário atualizado e fechado. Para ter uma ideia dos itens do estoque, para ver se realmente ficaram com a quantidade do inventário. Esse item estava 28, ficou 30, esse item estava 8, ficou 5 e assim por diante. Com isso, encerramos a apresentação do inventário do estoque.